Coisa julgada. Artigos 502 ao artigo 508. Moçada, aqui é muito interessante você primeiro entender a coisa julgada, depois você sacar a diferença em o que seria coisa julgada material e formal, e por fim nós discutirmos aqui o que vai transitar em julgado, e eu vou trazer também uma outra brincadeira interessante, que são as questões prejudiciais, né, de mérito, que tem que ser analisadas antes do mérito. São os três temas que nós temos aqui para analisar nesses poucos artigos sobre coisa julgada, mas com certeza coisas muito legais. E começamos, né, e veja, não é padrão da lei fazer isso, tá? Começamos com um conceito. O artigo 502 do Código de Processo Civil, ele vai conceituar coisa julgada como a autoridade da decisão. Então vamos por partes aqui, olha que legal. Um conceito, tá? Então um conceito. Né? Esse conceito diz, ó, é a autoridade da decisão, tá? Não mais sujeita a recurso. Decisão não eu vou complementar, tá? Vou complementar, porque você diz assim, professor, mas a autoridade da decisão que não é mais sujeita a recurso e se eventualmente analisar o mérito ou não analisar o mérito? Pois é, esse é o ponto. E é por isso que eu deixei até para poder fazer um destaque. Então veja só, é a que decisão? Qualquer decisão? Claro que não. É a decisão que se torna imutável, ou seja, ela não pode ser mais mexida, ela se torna indiscutível, e o mais importante, ela é uma decisão de mérito. Tá? Então veja só, não é qualquer decisão, mas é a decisão imutável, indiscutível de mérito que não está mais sujeita a recurso. E isso significa para nós, né, no direito, que essa decisão ela tem força de lei. Força de lei. Certo? Ela é uma decisão que ela faz lei para as partes. É isso. Que é o que você tem no próprio artigo 503 que nós já matamos. Tá? Isso é coisa julgada, pessoal. Tá? Isso é coisa julgada. Você tem que entender muito bem esse conceito. Lembrando que quando a gente fala aqui em coisa julgada, e aí eu vou avançando, né, nós podemos falar em coisa julgada, né, formal versus material. Tá? Isso aqui é mais para cumprir tabela do assunto e você eventualmente saber mais que a banca e se enrolar na hora da prova. A material é isso aqui, que nós acabamos de ver. Todo esse contexto. Né, do quê? De uma decisão não sujeita a recurso, imutável, indiscutível, de mérito e que tem força de lei. Pessoal, então eu vou até marcar, material. Tá bom. E quando eu falo, então, para deixar bem claro na tua cabeça, se você não errar, quando eu falo aqui de decisão formal, eu vou pensar assim, ó, vou pensar nos autos. Isso. Eu vou simplesmente pensar no processo. Eu vou colocar de vermelho, então. A formal, ela diz respeito ao quê? Ao fecho do processo. Fechei o processo com o julgado formal, não posso mais abrir. Mas será que dentro desse processo que eu acabei de fechar, teve coisa julgada material também? Teve. Por quê? Porque a decisão ela foi de mérito, ela é indiscutível e imutável, e ela tem, portanto, força de lei, porque não cabe mais recurso. Nós já superamos todas as discussões e é isso que temos. Aí não tem erro, pessoal, tá? Aí não tem erro. Você não vai errar isso aqui nunca. E é o que eu quero, tá? É o que eu quero que você fique ligado, tá? E veja, importante dizer que essa coisa julgada aqui, pessoal, ela não prejudica terceiros. Todos os terceiros, pessoal, terceiros que não participaram. Porque se de algum modo esse terceiro foi integrado ao processo por uma daquelas hipóteses de intervenção de terceiros, participou da relação jurídica, aí ele vai ser afetado. Mas se ele não participou do processo, ele não pode ser afetado. Tá? Então tem força de lei para as partes que estão vinculadas, não para os terceiros. Tá? Outra coisa, né? Ela gera aquilo que nós chamamos aqui de preclusão, que é a máxima preclusão, a coisa julgada. Né? Ela vai impedir o quê? Ela impede
discutir novamente, né, novamente questões, né, já decididas. Certo? O que já foi decidido, já foi, pessoal, não pode ser rediscutido. Então ela tem esse condão de impedir. É claro que nós temos o quê? Nós temos que sempre estar atento para as situações que tratam, as exceções aqui, né? Eu vou até mudar o esquema, vou fazer assim, ó, salvo relação jurídica de trato continuado, salvo relação jurídica de trato continuado, certo? Vamos lá, você tem um pagamento parcelado, alguma situação assim, aí você não foi condenado, e aí continuam os atrasos, aí elas vão sendo incluídas, a não ser que tenha modificação no estado de fato, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu acho que tem que ser exemplificado para ficar mais fácil. Eu busquei uma ação para cobrar aluguéis atrasados de você, porque você tinha atrasado um mês. Durante a ação, né, venceram mais 3 aluguéis, vamos supor. Então você ficou devendo 4. A sentença saiu para condenar os 4. E naturalmente os demais que se vencerem ao longo do tempo. E aí continuam vencendo. Só que em um certo momento nós conversamos de novo e fizemos um novo contrato substituindo aquele contrato anterior. Ou seja, existe um fato novo que substituiu ali essa relação jurídica de trato continuado. Então essa coisa julgada, ela não vai mais se aplicar. Ela vai perder ali em alguma medida a sua autoridade. Então, salvo relação jurídica de trato continuado. Então, beleza, né, em que há ali, né, uma modificação no estado de fato do direito. Então, não basta ser relação jurídica de trato continuado, tem que ter mais modificação de fato direito, tá? Então, ó, mais modificação do estado de fato do direito. E também, quando nós tivermos previsão em lei, para que você possa deixar, né, de aplicar essa coisa julgada. E aí, o exemplo é a ação rescisória. Claro. Belíssimo exemplo, por sinal. É uma hipótese que eu posso buscar junto ao tribunal o desfazimento da coisa julgada, certo? Olha que legal quanta coisa nós trouxemos, tá? Mas eu deixo para nós falarmos agora, pessoal, sobre o quê? Sobre o que faz coisa julgada. E a pergunta vai ser bem essa. Então, tudo isso que nós tratamos é basicamente conceito. E agora eu vou colocar aqui, ó, uma pergunta. E nós vamos responder nessa tela para fechar. O que faz coisa julgada? Tá. Aí eu preciso retomar tema que foi estudado na parte dos elementos da sentença. No bloco de sentença, na aula de sentença, agora eu retomo para cá, tá? Olha só, lá nós vimos que a sentença contém relatório, que a sentença contém fundamentação, e que a sentença contém dispositivo. Tá, mas vamos ter que melhorar isso aqui. Quando eu digo aqui a respeito, né, quando eu olho aqui para a questão da fundamentação, nós temos uma abertura, né? Nós temos o que nós vamos chamar de verdade dos fatos, né? Ou seja, é o cotejo dos fatos ali pela parte, e os motivos, né? Aqueles que se prestaram ali juridicamente à decisão. E quando eu olho para o dispositivo, aqui no dispositivo nós temos o quê? Nós temos a questão principal, e é possível, né, e é possível que conste também do dispositivo, né, questões que não são principais, que elas precisam ser analisadas antes, né? Ou seja, eu só posso chegar à questão principal se eu tomar essa decisão antes. É como se fosse uma preparação. O exemplo vai te ajudar muito, tá? Mas a gente chama aqui de questão prejudicial. É uma preliminar, mas não é processual, ela é de mérito, ou seja, ela tem que ser analisada antes, por isso que ela é preliminar, ela vem previamente à decisão principal, tá? Beleza. Então, quando eu falo sobre o que faz coisa julgada, eu tenho que me questionar sobre tudo isso. Sobre tudo isso.
tá? E eu já vou dizer uma coisa para você, vamos facilitar a vida. Relatório não faz coisa julgada. Verdade dos fatos não faz coisa julgada. Os motivos, ainda que, diz o artigo, né? Deixa eu só fazer direitinho aqui. Diz o artigo 500... Opa, o que que tá dando aí? Voltou? Voltou. Os motivos, ótimo. Os motivos, ainda que sejam importantes para determinar o alcance do dispositivo, não faz coisa julgada. Aí eu já sei de antemão que a questão principal faz coisa julgada. E a questão prejudicial, ela fará coisa julgada se forem preenchidos 3 requisitos, que é o que nós vamos analisar agora. Ou seja, se de fato ela for prejudicial, tá? Ou seja, se de fato depender o julgamento, se tiver havido contraditório, e se ainda houver competência. Se esses 3 requisitos estiverem presentes, a questão prejudicial também transitará em julgado. Então veja, relatório não, verdade dos fatos não, motivo não, pode aparecer em questão fundamentação, você vai dizer que não, porque no final das contas, se os 2 elementos da fundamentação não estão, então a fundamentação por si só inteira não está. Dispositivo, questão principal, sempre, que é o que eu quero, e a questão prejudicial, se esses 3 elementos estiverem. Tá, só lembrando que quando eu falo de contraditório, ele tem que ser prévio e efetivo. E aqui a competência tem que ser em razão da pessoa e da matéria. Professor, tudo bem, entendi, o esquema ficou legal, fica muito bom de memorizar, mas eu não entendi muito bem aqui o que preciso de um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que eu proponho uma ação de alimentos contra o meu pai. Ou contra eu acredito que seja meu pai. Por quê? Porque ele não está lá na minha certidão de nascimento com meu pai. Mas eu acredito que seja ele. Certo? Beleza. Propus uma ação, tá? A ação vai ser ajuizada perante a vara de família, né? Aí ele vai se defender. E o juiz vai dizer assim, Ricardo, mas ele é teu pai? Eu falei, eu acredito que sim. Cadê o documento? Não tá. Então, previamente a isso, ou seja, prejudicialmente, ou seja, eu só posso discutir alimentos se ele for seu pai. Então nós temos uma questão prejudicial, porque assim, são 2 caminhos. Ele é o seu pai, discutimos alimentos. Ele não é o seu pai, morreu a ação. Porque se o cara não é pai, não tem que pagar alimento, pô. Certo? Então nós temos uma questão prejudicial. Beleza. Questão prejudicial. Depende do julgamento? Claro. Não consigo dar a decisão de alimentos sem saber se o cara é pai. Top. Houve contraditório? Sim, meu pai pôde se defender, teve exame de DNA, eu sei que a defesa do exame de DNA é meio difícil de fazer, mas enfim, ele deu o contraditório prévio e efetivo. Tem competência? Sim, o juiz de família que julga a ação de alimentos julga a ação de paternidade. Então, os 3 requisitos preenchidos, nós temos o quê? Que a questão prejudicial fará coisa julgada. E assim, quando sair lá no dispositivo da decisão, ante exposto, julgo procedente a ação para, tendo em vista a prejudicial de mérito decidida, no sentido de que João, ele é pai do Ricardo Torques, certo? Julgo procedente a ação para fixar os alimentos. Aí vai sair lá, procedente a ação para fixar os alimentos, meu pai vai ter que me pagar os alimentos, certo? Eu posso no dia seguinte pegar e comparecer em cartório e arrumar meu assentamento de nascimento agora fazendo ele constar meu pai. Por quê? Porque ele é pai para todos os efeitos. Virou força de lei. Top? Perfeito? Tá aí para você, portanto, e é isso que você tem que saber. Ótimo, moçada. Vamos finalizar aqui? Revisandinho rápido? Perfeito. Sobre coisa julgada, o que você viu? É a autoridade da decisão, né, de mérito, que é imutável e indiscutível e que tem força de lei para as partes. Certo? Não pode prejudicar terceiros que não participaram do processo e, claro, né, vai impedir que você rediscuta questões daquele processo, a não ser relação jurídica de trato continuado em que há modificação de fato ou de direito, ou, eventualmente, se você tiver previsão em lei, como nós temos no caso da ação rescisória. Lembrando que faz coisa julgada o dispositivo. Né? Relatório, fundamentação, verdade dos fatos, motivos não farão. E a questão prejudicial fará coisa julgada se depender do julgamento de mérito, houver contraditório prévio e efetivo e a pessoa foi competente em razão, né, houver competência em razão da pessoa e da matéria. Moçada, deixa o seu joinha, tá? Por favor, no último vídeo eu não pedi e a galera esqueceu.
Então sobe agora o seu joinha, coloque seu comentário, faz inscrição no canal e, claro, sejam felizes aí na sua preparação. A gente se vê numa próxima. Até mais!